Boa tarde. Saúdo a todos na paz do eterno Jesus Cristo. Está chegando já perto de um finalzinho de tarde, não é isso? Já são 4h20 da tarde. E a palavra de hoje está exatamente no livro, né, do profeta Isaías, né, do Isaías messiânico, né, o profeta Isaías o messiânico. A palavra de Deus, ela é muito tremenda demais. A palavra de Deus, ela é responsável pelo meu respirar, pela minha vida, sabe isso? Pelo meu levantar, pela minha dormida à noite e pelo meu levantar pela manhã. A palavra de Deus, ela é a única que sustenta toda a humanidade. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é a base de tudo e quanto aqui na terra. Você já imaginou nisso? Se não fosse a palavra de Deus aqui na terra, o diabo, igualmente a palavra de Deus diz que o próprio diabo é um leão, né, que anda rugindo, faminto, doido para destruir a humanidade na terra. Agora para e pensa comigo. Se o diabo, ele é considerado como se fosse um leão faminto, rugindo, querendo destruir algumas vidas, né? Ceifar algumas vidas. Você já imaginou se não fosse a palavra de Deus aqui na terra? Para e pensa comigo. Você já imaginou se não fosse a palavra de Deus aqui na terra? Eu acho que o próprio diabo já teria engolido nós vivos. Você sabia disso? Só que a palavra de Deus, ela nos alcançou. Ela trouxe vida. Ela trouxe oxigênio. Ela trouxe exatamente paz, felicidade. Sabe isso? Felicidade. A palavra de Deus, ela é a única que faz nós andar todos os dias sobre a face da terra. E para você ter ideia, quem falou essas palavras, quem inspirou essas palavras, é muito poderoso. Sabe disso? Eu vou mostrar para você o dono dessa palavra, quem inspirou essa palavra, que foi o próprio Deus, né? O Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o grande eu sou. Foi ele que exatamente inspirou estas palavras. Sabe disso? E aqui no profeta Isaías, foi o próprio profeta Isaías que escreveu. Quer dizer, o próprio Deus ia ditando, falando, e o profeta escrevendo. O profeta Isaías escreveu, né, no livro de Isaías, né, no 43, Isaías 43, no verso 13, vai falar exatamente assim. Olha, escuta só, que foi que o próprio Deus falou através da inscrição do profeta Isaías. Quer dizer, foi o próprio Deus que foi falando, Isaías escrevendo. E quando Isaías escreveu, ele escreveu exatamente assim, o que o próprio Deus falou para Isaías. Olha só, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Como assim? Como assim? Antes que houvesse o dia, Deus já era Deus? Claro que sim. Porque tudo e quanto na terra foi feito através de Deus. Antes de Deus tirar do nada, antes de Deus fazer do nada alguma coisa, tirar do nada alguma coisa e fazer do nada alguma coisa, Deus já era Deus. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo, antes de Deus ou depois de Deus, não existe outro. Quer dizer, ele é único. Ele é único. Nossa, isso é lindo demais. Sabe disso? Lindo.
Porque antes que houvesse dia, quer dizer, quem fez o dia? Foi o próprio Deus. Sabe disso? Aí a gente para e pensa. Porque lá no livro de Gênesis, do capítulo 1 em diante, do verso 1, do verso 2, do verso 3, do verso 4, do verso 5 em diante e vai. Você vai lá, ler, meditar, entender que antes que houvesse dia, Deus já existia, muito antes que houvesse dia. E para você ter ideia, eu vou complicar mais o negócio. Antes que eu, você, fôssemos criados, ele já era Deus. Sempre existiu Deus e sempre vai existir eternamente. Antes que fosse criado o planeta Terra, ele já existia. Sabe isso? E muito antes desses deuses passar a existir, esses deuses, muito antes desses deuses, o próprio Deus, com D maiúsculo, o grande eu sou, o El Shaddai, o Adonai, ele já existia muito antes desses deuses passar a existir. Deuses criados pela mão de homem. Ah, nossa, se esses deuses são criados pela mão de homem, então o próprio homem é maior do que esses deuses que foi feito pelo homem. Não é isso? Sim ou não? Só que aqui, a palavra de Deus ainda vai falar um versículo assim. Olha só, vou ler de novo aqui, ó. Isaías 43, verso 13, vai dizer exatamente assim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, não existe outro, nunca existiu outro Deus antes do nosso Deus. Ele é o único do universo, único. E olha o que diz mais ainda no versículo ainda, ó. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quer dizer, da mão do diabo, o ser humano, a raça humana, o ser humano, qualquer homem, se cair na mão do diabo, ainda há esperança para você. E quantas pessoas estão presas, né, sobre o domínio do diabo, nas escravidões, né? O que eu me lembro quando nós já fomos, né? Hoje nós somos salvos. A escravidão acabou. Não existe mais escravidão. Só que as pessoas hoje em dia, como a palavra de Deus diz, né, que muitos ainda estão presos né, sendo escravo do pecado, da maldição chamada pecado. E quantas pessoas hoje estão vivendo nessa escravidão? Muitos, né? Muitos. Escravo pelo próprio diabo, maligno. Pessoas que estão na mão do diabo. Sabe? Sendo escravo, sendo usado, sendo cavalo do diabo. Sabe disso? É desse jeito. Quantas pessoas estão aflitas no mundo? Quantas pessoas estão com depressão no mundo? Quantas pessoas estão sofrendo, né, no alcoolismo, na prostituição, no adultério, né? Vivendo nas lascívias, vivendo em prisões, não é isso? Quer dizer, essas pessoas ainda tem mais ainda. Eu coloco até uma palavra chamada etc. Quer dizer, mais e mais ainda. Só que essas pessoas estão presas sob o domínio do diabo, na mão do diabo. Só que se uma pessoa for parar na mão do diabo, ainda há esperança. Porque a palavra de Deus diz que quanto à vida há esperança. Há esperança. Sabe disso? Eu já vi muitas pessoas sendo arrancadas da mão do diabo. Sabe disso? Tocado. Arrancado. Deus arranca da mão do diabo.
Deus arranca. Sabe disso? O próprio Deus arranca. E quantas pessoas dão testemunho, pessoa que tem testemunho lindo, né? Arranca o macumbeiro, o feiticeiro, pessoas que viviam condenadas, pessoas que eram condenadas no mundo, pessoas que não tinham mais jeito. Só que para o nosso Deus, né? Uma pessoa que não tem mais jeito, ele faz ter jeito, né? Porque muitas pessoas dizem, fulano não tem mais jeito, palavra de derrotado, né? Palavra de mortal. De um mortal. Porque não conhece ainda o poder de Deus. Não conhece. E sabe que para o nosso Deus não existe esse negócio que acabou. Não tem mais jeito. É o fim. Não existe isso. Sabe disso? Não existe. É como a gente diz no Salmo 139. Né? Que Deus é o Deus do impossível. Por quê? Porque para Ele tudo Ele pode. Sabe disso? É o poderoso. Para Ele nada. Não existe esse negócio de impossível para Ele. Nada de impossível é para Ele. Porque Ele pega o impossível e faz as coisas ser possível. É o único que tem esse poder. Agora entenda você. Da mão do diabo Ele vem e tira, arranca. E se você cair na mão do Deus Todo-Poderoso? Quem pode te livrar? Quem pode te tirar você da mão do Todo-Poderoso? Me diz quem? Não existe um Deus na terra? Outro Deus? Além do grande eu sou? Além daquele que fez o mar? Além daquele que colocou todas as águas do universo na concha da sua mão? Não existe outro que possa tirar uma pessoa que cair na mão do Deus vivo? Não, claro que não. A palavra de Deus diz que não existe outro Deus além daquele que criou todas as coisas, além daquele que é dono exatamente dessa palavra, além daquele que é dono dessa Bíblia, desse pergaminhos, desse instrumento aqui. Sabe disso? Sabemos que exatamente que Deus é único. Não existe outro. Sabe disso? Não existe. E olha o que diz mais aqui a palavra de Deus no verso 13, Isaías 43, verso 13. Olha o que diz mais ainda. E operando eu, quem impedirá? Nossa, me diz agora. Quando Deus está fazendo, quando Deus está trabalhando, quando Deus está fazendo o seu mover, quem impedirá Ele? Me diz. Quando Ele quer fazer, quando Ele quer exatamente transformar alguém, quando Ele quer pegar um ser humano na terra, um desvalido, um que está no lixo, no monturo, um que não vale nada para a sociedade, quem impedirá dele fazer isso? Me diz? Quem vai impedir dele não transformar um vaso de desonra em um vaso de honra? Quem vai impedir? Quando Deus quer mover alguma coisa, quer trabalhar, quando Deus está agindo, quem vai impedir a Ele? Para você ter ideia, meu amigo, milhares de pessoas, já se deram mal, porque tentaram, né, bancaram a burrice de bater de frente com Deus Todo-Poderoso, e todos eles não sobreviveram para contar a história. Sabe disso? Tipo, quem era John Lennon? Me diz aí quem era John Lennon. John Lennon só fazia parte de um grupo chamado Beatles. Sabe disso? Um dia John Lennon, né, em toda a sua arrogância e sua burrice, ele mesmo falou que os Beatles era mais famoso do que o próprio Jesus. Jesus era bom, mas os seus ensinamentos eram simples. Hoje os Beatles, falando de John Lennon, era mais famoso do que o próprio Jesus. Passou uns dias,
Um dia um fã dele, viu John Lennon e deu equivalente uns 5 tiros, se eu não me engano, 5 tiros, do qual matou o próprio John Lennon. E quando esse fã matou John Lennon, o próprio fã falou: hoje eu sou mais famoso do que o próprio John Lennon. Tá vendo só? Aí fica naquela palavra do Novo Testamento, né, Hebreus, ou melhor, Gálatas, né, no livro de Gálatas, Novo Testamento, o livro de Gálatas 6, no verso 7, onde diz: com Deus não se brinca, não se zomba, porque tudo quanto que o homem semear, quer dizer, plantar, assim ele colherá. É desse jeito. É desse jeito. Sabe disso? E olha o que diz a palavra de Deus: operando eu, quem impedirá? Me diz. Ninguém. Não tem ninguém na terra que bata de frente com o próprio Deus. E para você ter ideia, meu amigo, nem o mesmo próprio diabo, ele mesmo fala que não pode impedir a Deus, que não pode lutar contra Deus. E para você ter ideia, diz exatamente no livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 7, houve uma batalha no céu. O próprio diabo, naquele tempo ele não era diabo, né? Ele era Lúcifer ainda. Ele não tinha virado demônio. Mas ele bateu de frente com quem? Com Deus. Olha lá com quem? O próprio Lúcifer bateu de frente. Com o próprio Criador dele. Olha só. E o que foi que aconteceu? Ele se deu mal. Ele foi expulso do santo santuário para a terra. No livro de Apocalipse diz, lá no capítulo 12, né? Diz exatamente que o próprio diabo ele foi lançado do céu para a terra. Ele foi expulso. Não achou mais lugar para ele no reino do céu. Agora para e pensa, meu amigo. Se o próprio diabo, ou melhor, Lúcifer, naquele tempo ele era Lúcifer quando ele morava com Deus. Mas quando ele se rebelou contra Deus, quando ele foi expulso do santuário Monte Santo de Deus, ele virou demônio. Agora para e pensa. Se o próprio querubim, o Lúcifer, que tinha poder, bateu de frente com Deus e se arrebentou todinho, e agora eu que sou mortal, você que é um mortal, e muitos aqui mortais que vivam aqui na terra, e se bater de frente com Deus, me diz, será como vai ser? Como? Oi, minha filha. É um pedaço Me diz aí, como vai ser? Então aí dá para nós pensar que da mão do diabo Deus tira, Deus arranca, transforma, né? Transforma num vaso de honra, num vaso que dá brilho, tipo um vaso daquele que está lá no 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 20 diz, né? Que em uma grande casa não somente há o tecido, quer dizer, vaso de prata e de ouro. Falando sobre os vasos de prata e de ouro. E mais na frente vai dizer também sobre os vasos de barro e de madeira, né? Só porque os vasos de prata e de ouro que diz lá, são os vasos exatamente que dá brilho. Os vasos que exatamente que honra a Deus, glorifica a Deus. E os vasos que diz lá também no 2 Timóteo capítulo 2, né? E também no verso 20 diz lá, que também há vaso também de quê? De madeira e de barro. Esses vasos de madeira e de barro são aqueles vasos que aonde passa só envergonha o nome de Deus, o Evangelho. Só exatamente desonra a Deus por causa da sua sujeira, por causa da sua, né, escândalos. Imagina só. Me diz aí. Então, meu amigo e minha amiga, se cair na mão de Deus, ninguém pode tirar. Agora, se cair na mão do diabo, ainda há esperança. Sabe disso? E eu? Agora tira uma base minha, da minha vida. Eu antigamente, eu servia a Satanás. Vivia pelo mundo vagando.
sendo usado pelo próprio maligno, o diabo. Muitas vezes o próprio diabo tentou tirar minha própria vida, mas ele não conseguiu. Porque antes do diabo ceifar minha vida, o próprio Deus, o El Shaddai, o Adonai, foi lá e tomou eu da mão de Satanás. Tomou da mão de Satanás, tirou eu da mão de Satanás e trouxe para o reino do seu amor. Que maravilha, hein? E hoje está aqui uma pessoa que não tem estudo, tipo eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade, eu não tenho diploma, sabe disso? Eu não tenho um negócio de teologia. Pra falar a verdade, não gosto de teologia. Também não critico aqueles que têm teologia. Sabe disso? Eu nunca fui um bom estudioso. Até na minha escola, quando eu estudava, né? Eu estudei até a 6ª série. Quer dizer, eu sou um analfabeto. Um analfabeto exatamente explicando as Santas Escrituras Sagradas. Sabe disso? Fui escolhido para isso. Sabe disso? Falar das Santas Escrituras Sagradas de Deus para a sua vida. E se realmente você quer ser transformado em um vitorioso, em uma vitoriosa, se você realmente quer andar com Cristo, conhecer a Cristo, andar com a fragrância de Cristo, ter a ousadia de Cristo, ousadia, intimidade com Cristo, eu te convido. Leia a palavra de Deus todos os dias. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Sabe disso? Imagina aí. E aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador. Sabe disso? Como suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Aceita Ele na sua vida. Abra o coração para Ele. Ele quer exatamente te mudar, moldar, sabe disso? Fazer de você um homem e uma mulher vitorioso e vitoriosa. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz. E até amanhã, se Deus nos permitir. Graças e paz.